Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando nesse programa mais uma temporada de estudos do programa Texto e Contexto. E nessa nova temporada nós vamos conversar aqui no canal Promessistas Brasil, TV Viva Promessa, nesse programa sobre batalha espiritual. Nós vamos conversar nos programas dessa temporada sobre os anjos maus, também conhecidos como demônios, né? Quem são eles? Quais são as suas atividades? É sobre isso que o programa Texto e Contexto desse mês de março tratará. E antes de eu apresentar os convidados que nos ajudarão nesse primeiro programa sobre esse tema, queria convidar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, manda aí nos grupos da igreja, né, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e também seja abençoado com aquilo que será apresentado no programa Texto e Contexto desse dia. É isso. Vamos então para os nossos convidados. Nós temos a alegria de ter conosco aqui no programa Texto e Contexto para nos ajudar nesse primeiro programa, começando essa nova temporada, para falar desse tema que é importante, né? Pastor Mateus e Pastor Alessio, sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém. Obrigado, Pastor Eleilton. Paz do Senhor a todos. Pastor Alessio, Pastor Eleilton. Paz do Senhor, irmãos, irmãs. É uma alegria para a gente poder participar desse programa. Um assunto que, por vezes, gera muita confusão, né? No meio evangélico, né? Então, a gente ora a Deus e espera que possamos, de fato, contribuir, né? De alguma forma, para que a gente possa ter essa compreensão, né? Para a glória de Deus, para a edificação do povo do Senhor, né? Sim. Amém. Verdade. Uma grande alegria, pastor Eleilton. Texto e Contexto já está aí com a gente, né? Já há um bom tempo, né? Ficou recordando vários programas, como que a gente tem sido edificado através dessa iniciativa, através desse programa. Parabéns, antes de tudo, né, pela linda história que o Texto e Contexto está aí construindo junto ao nosso público, né, o povo promessista. E para a gente estar retornando no programa, que já está aí, que já tem um know-how, que já tem uma experiência, é uma honra muito grande e um privilégio muito grande. Deus continue te abençoando. Uma alegria estar aqui com o pastor Mateus, companheiro. Que Deus abençoe ricamente sua vida. E obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão. Que Deus fale ao teu coração, que de alguma forma sua vida seja edificada através desses momentos aqui. É uma grande alegria e eu tenho certeza que tem muito de Deus para nós aqui no programa de hoje. Amém, amém. Graças a Deus, pastor. Olha, o senhor falou do tempo que o programa Texto e Contexto está no ar e me veio aqui uma lembrança agora, se eu não estiver equivocado, eu acho que o primeiro programa Texto e Contexto que a gente gravou foi no mês de março de 2020. Olha só, então 2 anos. Então nós estamos completando 2 anos, né? É o mês de aniversário do programa, né? Quem sabe o apresentador vai ter um bolo depois para gente, né? Eita, rapaz, olha só. Vamos ver se a produção pensa nesse bolo aí. Mas é isso. Que bênção. Bom, é um tema desafiador, né, falar sobre a batalha espiritual, falar sobre a atividade dos anjos maus, né, como o pastor Mateus coloca já na sua fala inicial. De fato, gera bastante polêmica conversar sobre esse tema. Sim. E para início de conversa aqui, eu queria ler aqui um texto em Apocalipse 2, versículo 24. Você que está nos acompanhando aí, Apocalipse 2, versículo 24. Esse texto diz assim, ó: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vocês. Então parece que, à luz desse texto aqui, Jesus está condenando a prática de alguns irmãos da igreja de Tiatira, né, de se aprofundar nos segredos de Satanás. Parece que havia uma doutrina lá em Tiatira que para você vencer Satanás, você precisa experimentar Satanás. Então os irmãos eram desafiados a se envolver com coisas terríveis mesmo, né? E isso foi condenado pelo Senhor Jesus Cristo. Então é sempre bom dizer, quando ele vai falar sobre um tema como esse,
que o nosso interesse aqui não é nos aprofundarmos nos segredos de Satanás, né? Esse não é o nosso objetivo. Não é o nosso objetivo, irmão, irmã que está nos acompanhando. Nós queremos aqui tão somente analisar o que a Bíblia Sagrada fala a respeito dos anjos maus, porque a Bíblia Sagrada é clara em dizer que existe uma batalha que acontece num campo invisível aos nossos olhos. Essa batalha é constante e a Bíblia tem muita informação sobre ela. Então, o que a gente quer saber aqui é simplesmente o que a Bíblia diz. Nós não estamos aqui... As nossas bases para as conversas que teremos não são experiências de ex-satanistas, de ex-bruxos ou coisa do tipo. Nós queremos saber o que a Bíblia diz a respeito desse tema. Então, é isso que você que está nos acompanhando terá no programa Texto e Contexto dessa temporada. Pois bem, vamos começar então. E nesse primeiro programa, a nossa grande questão será falar um pouquinho sobre quem são os demônios, né? Tentar apresentar aqui uma definição de anjos maus, falar um pouco sobre a natureza dos anjos maus, tá? Mas antes de mais nada, eu acho que de repente pode até parecer estranho para algumas pessoas que estão nos acompanhando, mas eu queria que o pastor Mateus falasse, comentasse um pouco para a gente sobre pessoas que não acreditam na existência de anjos, inclusive até cristãos. Tem até cristãos que não acreditam na existência de anjos e nem na existência de Satanás. Até alguns professores de teologia, né, daquela linha mais liberal, duvidam, né, da existência de anjos e demônios. Por favor, pastor Mateus, comenta um pouco para a gente sobre isso. O que a gente pode dizer sobre essa questão? Eu acho que, assim, além de perigoso, né, parece que acaba se tornando uma estratégia mesmo, né, do próprio Satanás, né, de fazer com que as pessoas duvidem da sua existência, né, e ali ele vai agindo de maneira tinhosa, né, as suas artimanhas. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que desde a época de Jesus já tinha, né, esse problema, já tinha pelo menos duas reações opostas, né, sobre essa parte do demônio. Tem aqueles que, tanto de anjos e demônios, né, que rejeitam a ideia de que existam mesmo anjos, seres espirituais, né, que esse grupo é marcado pelo grupo dos saduceus, né? O livro de Atos vai trazer essa proposta e vai dizer que os saduceus eles não criam nem na ressurreição, nem na existência de anjos, nem de espíritos, né? Então são seres que para eles não existem, né? E isso é um perigo, né? Porque a Bíblia vai dizer que existem, né? A gente tem a ação, enquanto o Antigo Testamento, especialmente sobre os demônios, ela não vai dar muitos detalhes, né? Mas a gente tem a ação dos anjos no Antigo Testamento o tempo todo ali, a Bíblia sempre trouxe isso, né? Então, de fato, esse grupo dos saduceus, eles creem de maneira equivocada, né? Eles não creem biblicamente, né? Mas existe uma outra reação que é a reação daqueles que idolatram os anjos, né? Que de alguma forma vão procurar buscar bênçãos, né? Buscar adorar aos anjos. E aí é um problema. Aí Paulo é quem vai escrever, né? Tem uma carta escrita aos Colossenses, que é o grupo dos gnósticos, né? Naquele contexto ali, o gnosticismo era muito forte. E, inclusive no capítulo 2 ali, né? Todo aquele contexto ali, ele vai falar justamente isso. Olha, vocês vão dar ouvido às pessoas que nem creem nos anjos, né? E vão deixar que eles vão fazer com que vocês percam o prêmio aí da soberana vocação de vocês. Então, cuidado em quem vocês estão ouvindo, né? É um alerta do apóstolo Paulo. Então, olhando para a própria Bíblia, a gente vê essas duas reações, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Deus criando os seres espirituais, né? E crer tanto numa delas, né? Você negar a existência ou você idolatrar os anjos, esse é um problema. Eu me lembro aqui do texto de Apocalipse, né? Quando João tem a visão, né? O anjo vem trazer a revelação para ele e ele se ajoelha diante do anjo ali, né? Admirado, e o anjo o exorta, né? O repreende, diga, não, levante-se, dai a glória somente a Deus, sou seu conservo, né? Então a gente vai ter orientação na Bíblia que as duas experiências, elas são perigosas, né? Tanto negar a existência, ela vai ser um equívoco, quanto você superestimá-la, né? A ponto de... Tem gente que faz orações para anjo, né? Tem gente que tem a imagem de anjo e gosta de fazer oração ali para o anjo, né? Então, tomar cuidado com isso, porque, segundo a palavra de Deus, não é isso que nós entendemos, né? Não é isso que nós vemos. É isso aí. Interessante que essa preocupação de Deus em relação a esse assunto, né? Como o pastor Mateus disse, querido, verdade, né? Quando Satanás, se ele conseguir convencer alguém de que ele não existe,
é lucro para ele, né? Porque ele vai fazer o que ele quer e a pessoa simplesmente não acredita, né? Ele acaba fazendo isso, né? Esses dois extremos, né? Ou você não acredita em anjos, que isso não existe, é um extremo, ou você acredita, mas acredita tanto neles que acaba por adorá-los, né? Então, os extremos são perigosos. São perigosos. Os dois extremos são perigosos. São perigosos. É. Pessoal que não acredita em anjo, mas acredita em Jesus, acaba sendo contraditório Então, também, né? né? Porque Jesus, o Jesus que a gente encontra na Escritura Sagrada Incrível. crê, ele fala de anjo, crê nos anjos maus também, inclusive Sim. repreende, enfim. O Novo Testamento é muito claro Muito sobre a existência claro. desses seres espirituais. Né? Verdade. Pastor Alessio, mas antes da gente tentar entender quem são os anjos maus, talvez um pano de fundo importante, né, até para essa definição de anjos maus ou demônios, seja o entendimento do que são anjos. Né? Quem são os anjos? Né? Que explicação a gente poderia dar sobre esses seres espirituais? Pastor Eleilton, voltando um pouquinho assim na sua introdução, que eu achei muito precisa, né? Acho interessante, quando a gente pensa nos anjos bons, a gente vai recorrer para a Bíblia Sagrada, que é a nossa única fonte, e como ela é rica, né? Como ela é rica nessas informações. Todas as informações que a gente precisa a respeito de todos os assuntos, e esse não é diferente, a Bíblia contempla com maestria. Está lá. Parece, e aí eu gostaria que a irmã tomasse um cuidado muito especial na sua vida, o irmão também, quando trata desse assunto, porque parece que o satanista, que o bruxo, aqueles que têm envolvimento direto com Satanás, parece que em alguns acreditam que eles sabem mais de Satanás do que o estudante da Bíblia. Não é? E é contraditório. Essa impressão porque, que a gente tem às vezes mesmo. né? E é contraditório, meus irmãos, porque a Bíblia, o que ela tem é rico, é riquíssimo. E o que nos tranquiliza é que tudo o que ela tem a respeito de Satanás vem de uma fonte insuspeita. É Deus que está ali. Então nós temos algo extremamente suficiente. E quem tem suas experiências com Satanás, não dá para confiar. Nós está tendo experiência com o rei da mentira, o dono da mentira. A Bíblia fala que toda a mentira vem dele. Então, nunca pense, minha irmã, nunca pense, meu irmão, que alguém que tenha envolvimento direto com eles tenha algo a nos ensinar no sentido do que diz sobre Satanás. A nossa fonte é a Bíblia e ela é rica. Ela é rica, né? A Bíblia fala que os anjos bons, que eles são seres espirituais, são invisíveis, mas são reais. Eles existem, como bem disse aqui o pastor Mateus, eles estão aqui, eles estão entre nós, estão no céu, já a gente volta um pouquinho sobre isso, mas estão entre nós também. Eles são reais, eles são reais. Eles têm personalidade. Um anjo, ele sente, um anjo, ele se alegra, o anjo se entristece, um anjo fala, um anjo ouve, né? Ele toma decisões, ele obedece decisões, tem personalidade, né? Então não é um sopro, ele não é um vento, ele é uma pessoa espiritual, né? Claro que quando nós falamos de seres espirituais, é interessante sim que a gente mencione que quando nós falamos dos seres espirituais, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm seus atributos de grandeza, né? Nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são oniscientes, onipresentes, onipotentes, são eternos, têm vida, né? É diferente dos anjos, obviamente, que os anjos, eles foram criados por Deus, né? Todos os anjos foram criados por Deus, todos eles. Quando a gente entrar um pouquinho nos anjos maus, a gente vai entender assim, os anjos bons foram criados por Deus. Claro que depois vai ter a rebelião, mas a origem é de Deus. Deus cria todos eles. Deus cria todos eles. Então, eu fico me perguntando assim, muitas vezes alguém pensa que tem uma certa dificuldade de Deus destruir Satanás no final por ele ser espiritual. Mas não, Deus não tem nenhum problema. A vida vem de Deus. A vida que eu tenho vem de Deus. A vida que o pastor Mateus tem vem de Deus. A vida que o pastor Eleilton tem vem de Deus. A vida que a irmã e o irmão têm vem de Deus.
toda a vida dos animais, dos seres espirituais, tem uma única fonte, que é Deus. E Deus dá, e com a mesma facilidade que Ele dá, Ele tira, porque é dele. Então, lá no final, quando Ele for aniquilar os demônios, Ele tira aquilo que já é dele. Então, os anjos não têm vida em si mesmos. A vida vem de Deus. Eles não são eternos no sentido de que nunca tiveram um princípio. Foram criados por Deus, né? São dotados de personalidade. Eles são invisíveis. É interessante notar também que os anjos, eles não se reproduzem, né? Jesus diz que lá seremos como os anjos, né? Que não se casam e não se dão em casamento, eles não se reproduzem. Diferente da raça humana que se reproduz, os anjos não. A grande maioria, a Bíblia, sempre vai designar anjos no sentido masculino, né? Claro que tem aquela exceção, né, que eu acho que agora o irmão e a irmã vai correr lá na Bíblia, né, para ver, né, que é de Zacarias, né, 5:9, que ali, enfim, tem um debate ali com Zacarias 5:9, mas a exceção desse texto, todos os demais falam dos anjos no sexo masculino. Apesar deles serem invisíveis, os anjos humanos, eles estão sempre com fins relacionais, né? Eles podem assumir a forma humana. Eles são invisíveis, eles são espirituais, mas eles podem sim assumir forma humana, né? Pelo menos lá com Abraão, lá em Gênesis 18, eles assumiram a forma humana. Lá em Ezequiel, na visão, ele vê, os anjos estão lá também, assumindo forma humana. Eles têm este poder dado por Deus, essa possibilidade existe. Pastor Elito, então, eu creio assim, né, que basicamente, e é muita informação, diga-se de passagem, né, mas são criaturas de Deus, são seres espirituais, são dotados de personalidade, eles são seres invisíveis, eles não se reproduzem e eles podem se materializar de acordo com a vontade soberana de Deus em alguns casos. Isso aí. É bem rico, né? Para fins revelacionais, né? Muito interessante isso aí. Eu tinha um professor que ele dizia assim, né? Ele até pegava aquele texto lá de Hebreus, que muitos sem saber hospedaram anjos, né? Então, assim, pode ser que um anjo se materializou para aparecer na sua casa, né? E de repente você fez alguma coisa para o anjo sem nem saber. Nem sabia. Um pão ali, né? Que era um anjo e depois ele voltou, né? Ao seu estado natural, né? A ser espírito de novo. Sim. Na fala do pastor Alessio, que eu acho interessante destacar essa ênfase, né, que a Bíblia dá de que eles são criados, né? Eles não têm o poder de criar, né? Eles não têm o poder de, na verdade, olhando para a Bíblia, parece que não tem nem essa independência deles, né? Agindo aí uma autonomia para conceder pedidos, né? Para atender as orações, né? Eles fazem aquilo que Deus o designa, né? Só aquilo que são designados, para o qual são designados. O texto lá de Hebreus é seres ministradores, espíritos ministradores, né? Então eles estão ali para cumprir, né? São ministros de Deus. Sim. Eu vi uma explicação uma vez que os anjos eles são como se fosse o diácono, né? Só que do Senhor, né? Diácono de Deus. Por causa desse texto de Hebreus. Sim, acho que servo, a palavra traduzida por ministros, né? Na língua original é diácono. É diácono, né? Eles Bonito, são né? os diáconos de Deus. É bonito, né? É isso aí. E talvez eles são um grande exemplo para os diáconos, né? Porque então, né? é um grande exemplo para a diaconia, né? De submissão, de humildade, né? Que fazem o que fazem. Agora estão envolvidos numa porção de trabalho, mas ninguém está... Não recebe glória. Anonimato Anonimato total, né? total. Não recebem glória, é isso aí. Então ali. E a glória deles é fazer com que a gente esteja bem a ponto de dar glória para o Pai, né? Isso, exatamente. É um negócio glorioso, exatamente. né? É um negócio extraordinário. Extraordinário. Pastor Mateus, você falou da criação deles. Quando eles foram criados? Você falou que eles foram criados, mas quando? Quando é que Deus criou os anjos? E se puder falar também uma coisa sobre a organização deles? É muito claro isso, né? A Bíblia diz sobre os anjos lá no Salmo 148:5 que Deus falou e eles foram criados, né? Então, de fato, os anjos existem para o louvor de Deus, para a glória de Deus e não ao contrário, né? Não para receber, não para fazer. Eu acho que isso fica muito, muito claro, né? Olhando aqui para as Escrituras. Mas agora sobre o tempo da criação, é bem provável que quando a gente lê lá o primeiro versículo da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, é bem provável que
a expressão céus ali já estejam contidos todos os seres celestiais, né? Então, incluindo os anjos, né? Os anjos provavelmente são criados aqui nesse período onde toda a estrutura celestial, né, é criada. Em algum momento ali, é que Gênesis ele não se preocupa com o período em si, né? A gente não tem essa preocupação do autor, mas de dizer que de fato foi criado, né? E os anjos estão ali nesse contexto, né? E ela deve ter acontecido ali em algum momento antes da Terra, né? Porque os céus, eles parece que aparecem antes aqui, né? Se a gente fosse pegar uma cronologia do texto, os céus e a Terra. Então, antes de criar a Terra, a gente tem aqui os seres espirituais, os anjos estão ali juntos, né? Mas quando a gente lê o texto de Jó, parece que é esse entendimento, né? Que o texto lá de Jó 38, depois que Jó começa a questionar a Deus ali, né? Deus vai trazê-lo para o lugar dele, né? E vai dizer assim, olha, será que você estava lá quando eu fui formando, né? Quando os céus foram criados, né? Aí ele cita os anjos ali também, né? Quando os anjos se alegravam, né, com a criação. Então dá a entender que na criação do céu os anjos estavam ali louvando ao Senhor, né? E aí ele pergunta para Jó se Jó estava ali também, né? Lógico, numa resposta negativa, né? Para colocar no lugar dele. Então é bem possível que, humanamente falando aqui, né? Os anjos estejam ali e não dá para a gente pensar aqui numa quantidade, né, de números deles, né? Eles são incontáveis, mas Deus vai criá-los ali, né? No seu exército, na sua imensidão. E a organização deles ali, apesar da gente não ter como contabilizá-los, mas parece que eles são organizados, né? Quando a gente olha para os textos bíblicos, parece que eles têm ali uma estrutura. A Bíblia fala de arcanjo, a Bíblia fala de querubim, fala de serafim, né? Então, de alguma forma, parece que existe uma organização entre os anjos, né? Tanto os anjos bons como os próprios anjos maus, parece que existem as suas organizações, né? A Bíblia chega a falar de principados, potestades dos ares, né? Então, existe sim uma organização tanto com os anjos bons quanto com os anjos maus, ali com os demônios, para de alguma forma eles agirem, né? Acho que a gente não vai falar da atuação deles, né? Mas é importante a gente saber disso, né? Existe uma organização, sim. Eles cumprem diferentes tarefas, né? Diferentes funções, diferentes serviços, né? Como diáconos que são, né? Na igreja a gente tem vários irmãos, né, que são diáconos que servem diversas funções, né? Parece que os anjos também têm algumas atribuições diferentes, né? Nesse sentido aqui. Um é para o momento do louvor ali, da adoração, né? O outro tem mais relacionado ali com o enfrentamento, né? Com as batalhas, né? É isso aí. Eu acho que uma informação talvez seja interessante destacar, como o pastor Alessio disse que eles não se reproduzem, então eles já foram criados, é um número de anjos, nós não sabemos o número, né? Sim, A Bíblia fala de miríades, milhares, né? Miríades, né? Milhões e milhões de milhões. Mas eles foram criados de uma única vez, né? Então, verdade. Não está sendo criado mais não anjos, tem né? reprodução, né? Não tem reprodução. Foram criados de uma única vez e os que existem, né? E é um número incontável. Incontável. Milhões de milhões. Por alguma razão, né? Se eles foram criados de uma única vez, né, Deus sabe qual é o número exato, né? Mas por alguma razão ele não... A Bíblia chega a falar de exércitos, né? Sim. Que Jesus se a gente for pegar ali olhar para Jesus lá no Antigo Testamento como o Senhor dos exércitos, né? Os exércitos do Senhor tá relacionado ali a carros, né? E carros, né? É isso aí. Eu acho que em algum momento a gente vai se aprofundar um pouco mais, de repente reservar um programa só para isso nessa temporada, para conversar só sobre as atividades dos anjos maus, né? Porque a proposta é falar sobre a batalha espiritual, então falar um pouco à luz da Bíblia o que eles fazem, né? Mas mesmo não reservando um programa só para falar da atividade dos anjos bons, eu queria que pelo menos o pastor Alessio desse uma pincelada para a gente aqui, em relação aos anjos bons, quais são as principais atividades que eles desenvolvem, né? De acordo com a Bíblia Sagrada. Acho que entender isso é importante até para a gente depois compreender a atividade dos maus, né? Quando a gente chegar lá nesse programa para falar só sobre a atividade deles. Verdade, verdade. O pastor Mateus estava falando aqui, explicando, e a gente fica aqui, pastor, tentando mentalizar, né, as atividades, né? Eu acho que essa informação para a gente aqui, para os irmãos que estão com a gente, de compará-los a esse diácono, eu acho que ajuda muito. Clareia muito, né? Clareia muito, assim. Ajuda bastante essas atividades deles.
O pastor Mateus vai falando e eu vou tentando aqui pensar, né? Os anjos cantando, os anjos batalhando, os anjos cuidando, né? É uma coisa assim maravilhosa, atividades que eles exercem, né? Como nós vamos chegar depois, em determinado momento do programa, e falar dos demônios, daqueles que se rebelaram, então, claro, é importante deixar bastante claro para a irmã, para o irmão, que quando a Bíblia fala sobre eles, ela não tem nenhuma dúvida, ela é enfática de dizer que todos eles foram criados santos, né? Perfeitos, foram criados puros. Milhões e milhões na ordem de Deus, a hora que Deus deu a ordem, eles apareceram aos milhares, aos milhões, todos revestidos da pureza, da santidade de Deus neles, né? Os atributos morais de Deus estavam lá, plenamente colocados neles, puros, amorosos, puros. Claro, a Bíblia fala que eles são poderosos, num grau superior aos homens, de poder, enfim, algo dessa natureza, mas eles não são onipotentes, né? São mais poderosos que os homens, mas não são tão poderosos quanto Deus, né? A Bíblia fala que o único todo-poderoso é Deus. Tanto é que Deus não foi criado, e Deus, com o poder que tem, ele cria os anjos, né? Os anjos, eles têm os atributos morais, mas não têm os atributos naturais de Deus, né? Eles não são oniscientes, eles não são onipresentes, por isso é que eles não devem ser adorados. Não são deuses, são seres criados por Deus. Mas sim, eles são poderosos. Mas eu fico pensando nessa, que já foi dita aqui também, nessa humildade deles, né? Ó, seres muito mais poderosos do que nós, eles servem a esse Deus glorioso em pleno anonimato, e o desejo do coração deles é que Deus seja glorificado como Ele é digno, e eles fazem de tudo para que isso aconteça. Né? Então, é uma missão linda mesmo, uma missão linda. Eles estão subordinados a Deus, eles têm atividades constantes. Poderíamos dividir assim, quem sabe, as atividades que eles exercem em dois momentos. No primeiro momento, as atividades que eles exercem em relação aos seres humanos, né? Que a Bíblia dá muita informação a respeito disso. A Bíblia fala que eles encorajam os seres humanos, né? Ó, a Bíblia fala lá em Atos 27, que lá estava Paulo, né? No meio do mar, estava indo para Roma, uma grande tempestade, aquela coisa toda, luta um dia, luta 2 dias, vamos lutar 10 dias. Não é simples, né? Chega uma hora que, por mais que a pessoa seja resistente, ela fala, eu acho que não vai dar. Não vai dar. Né? Aí Deus envia o anjo e fala assim, olha, vai lá, fica firme aí, porque ninguém vai morrer. Você vai lá diante de Roma, você vai diante lá dos governantes, enfim, e aqui ninguém morre. Então, é uma palavra de ânimo. Imagina, não dá nem para imaginar, né? Se a gente conseguisse uma palavra que traz, num momento deste, é um momento excepcional, né? Então, lá está o anjo encorajando. Mas eles lá, quando Daniel está lá na cova dos leões, ele está lá fechando a boca dos leões. Então, se lá em Paulo o anjo está encorajando Paulo, aqui na Babilônia ele está protegendo Daniel. Ó, eles protegem, estão ali, né? Protegem Daniel. Eles orientam também, né? A Bíblia fala lá em Atos 8, que o diácono Filipe, você vai lá para o deserto, você vai encontrar o eunuco, você vai fazer isso e tal, enfim. O anjo dá a orientação ali, né? Lá na casa lá com Cornélio, né? Também está lá, né? Ó, manda homens lá, vai para Jope, traz, enfim. Os anjos estão aí. Por isso que bem no comecinho nós falamos, né, que a Bíblia ela é rica, ela dá muitas informações, né, sobre os anjos. Então, as atividades deles relacionadas a nós, humanos, eles estão lá encorajando, eles estão lá protegendo, eles estão com a gente, né? Orientam, são, claro, situações excepcionais, são momentos únicos na vida, né? No relato bíblico, são momentos excepcionais, mas eles estão lá, né? De uma forma constante, né? Atuante. Se isso num sentido aqui, vamos dizer assim, no sentido horizontal,
a gente pode também dizer que eles têm também suas atividades no sentido vertical, né, em relação a Deus, né? O pastor Moisés falou aqui, Mateus falou aqui com bastante propriedade, mas eles estão lá, estão louvando a Deus. Lá em Apocalipse 5 fala muito deste louvor, eles louvam a Deus, a majestade de Deus, eles glorificam a Deus, dia e noite glorificando, exaltando, louvando a Deus, né? Em determinados momentos eles comunicam a mensagem de Deus, né? Vem direto aquele diácono trazendo a mensagem, né? Mensagem de Deus, e também eles executam os desígnios mais diversificados, os desígnios mais particulares de Deus, né? Eles estão sempre lá. Então, em relação aos seres humanos, eles encorajam, eles protegem, eles orientam, dentre outras atividades. Em relação a Deus, eles estão louvando, eles comunicam as mensagens de Deus, eles executam tudo aquilo que está no coração de Deus, eles estão a serviço do Pai. Legal. Tem uma tarefa, né, que eles não fazem, né? Segundo a Bíblia, né? Acho que Pedro vai dizer que no momento eles vêm, né, para ver o que está sendo anunciado, né? Mas essa tarefa não é dada para eles. Para anjos, né? De proclamar, né, o Evangelho de Jesus. Essa tarefa não é para anjos, né? Essa é nossa, né? Para a gente, né? É uma tarefa para os seres humanos. Não dá para terceirizar, né? Não dá para terceirizar. Mas lembrando aqui, o pastor Alessio falando, né, a gente lembra de experiências que a gente compartilha e escuta dos irmãos, né, de livramentos, assim, e alguns irmãos têm a nítida convicção que foi um anjo, né, do Senhor que agiu ali, né. Eu acho que é isso mesmo, né, nessa ideia da proteção, os anjos estão sempre agindo para livrar, né. E alguns a gente nem tem ideia, né, de que pode ter sido um anjo do Senhor que nos livrou ali, né. Com certeza. Como eles são seres invisíveis, né, imagina os irmãos em casa, né, talvez os irmãos já tiveram livramentos aí, né, invisíveis e não fazem ideia, né, mas de repente foi um anjo que o Senhor enviou ali na hora certa para impedir que aquele carro colidisse, por exemplo, né, para que houvesse uma tragédia maior, e o anjo do Senhor agiu, né, como agiu lá na Babilônia, né, como agiu e age até hoje, né, pela graça de Deus. E pastor Mateus, é interessante, né, que eu já tive assim a oportunidade, alguns dizem assim, pastor, eu estava num determinado lugar, atravessando uma rua, eu estava no meio da rua, o ônibus estava aqui, e quando eu fui, eu não me atenei que podia vir um carro para lá. Quando eu vi, tinha um carro, eu não sei como eu parei do outro lado da rua. Eu tenho esse testemunho de alguém que me contou, né? Uma hora, se ele me autorizar, eu posso reproduzir, né? Mas ele fala assim, foi um anjo. No coração dele, está certeza que foi um anjo, porque ele falou assim, eu não tinha iniciativa, o carro já estava ali. Então, de fato, né, pode acontecer muita coisa ali que Deus está cuidando, né? Está cuidando mesmo, né? E eu não tenho dúvida que, de repente, muitos desses testemunhos mesmo de livramento, né? A pessoa está ali agradecendo a Deus, né, pelo livramento. Mas o método que Deus usou para, de repente, livrar foi por meio de um anjo. A pessoa não viu, nem falou do anjo, nem deveria falar mesmo, porque não é para falar do anjo, é para falar de Deus. A glória tem que ser dada, é a Deus mesmo. Eu não tenho dúvida que Deus usa anjos, né, para nos livrar em várias situações, inclusive nessa que o senhor mencionou. Eu queria destacar essa última atividade que o senhor mencionou, que eles fazem em relação a Deus, né, executar os desígnios de Deus, que a gente tem, por exemplo, lá no Egito, aquele anjo que vem matar os primogênitos. Né? Então, é assim, eles executam todos os desígnios de Deus mesmo. Até se Deus falar que é para matar, eles vão matar. Não é porque são anjos bons que, em tese, só fazem coisas boas. Eles fazem o que Deus pede para que eles façam, porque eles estão a serviço de Deus. Exatamente. Eles estão a serviço de Deus, né? Cumprindo a vontade de Deus, os propósitos soberanos de Deus. Né? Mas é isso. Verdade. Mas diante desse panorama, pastor Mateus, esse panorama geral que a gente deu aqui sobre os anjos bons, à luz de tudo que a gente comentou, como que nós podemos definir quem são os anjos maus? Sim. É pelo que a Bíblia diz mesmo, né? Acho que a gente não precisa ter experiência, como você falou aqui no início, né, com ex-satanistas, né, com ex-bruxos, como os irmãos de Tiatira, né, estavam sendo incentivados, né? Mas olhando para a Bíblia, pelo que o pastor Alessio falou, inclusive, né, todos os anjos são bons, criados, né, no princípio. Então Deus cria todos os anjos bons, mas a Bíblia vai dizer que alguns abandonaram a sua própria morada, né? Então, assim, em algum momento ali no coração
de Satanás, né? E segundo a Bíblia é uma terça parte, né? Dos anjos. Isso acaba... Há uma corrupção, né? Que surge ali, um ego, um orgulho de querer tomar de alguma forma ali o lugar de Deus, né? E acho que isso não entra aqui, né, nesse programa, mas a partir dali esse surgimento começa e a gente olha para a Bíblia e Judas, por exemplo, o versículo 6 vai dizer isso, né, que eles abandonam a sua morada, né? Então, assim, eles tinham tudo, né? Tinham tudo, foram criados para ter toda a bênção celestial, né? Toda a bênção do Pai, são chamados em alguns momentos da Bíblia de filhos, né? Filhos de Deus, né? Então, são filhos de Deus. E aí eles perdem essa morada mesmo, né? Como se eles deixam de fazer parte da família de Deus, né? A Bíblia vai dizer que esses anjos são pecadores, né? Eles pecaram, né? São anjos que pecaram. Até uma curiosidade que às vezes se levanta, né? Dúvidas de crianças, né? Vocês devem receber, vocês que são pais, né? Devem receber essas perguntas, né, dos filhos. Mas por que Deus não perdoa, né? O anjo mau, né? O Satanás, o inimigo. Porque eles pecam de uma forma que eles tinham condição de não pecar, né, de permanecer, diferente do homem, né, que é enganado, né, da mulher, né, que é enganado, do ser humano que é seduzido, é tentado. Satanás ele é tentado ali, mas por ele mesmo, né? Então isso vai gerar nele essa questão, é um pecado que é imperdoável, né? Então eu brinco, né, em casa com os meus, falo assim, olha, não orem para Deus perdoar o inimigo, porque eles não têm perdão, né? Conquanto seja polêmica, é uma verdade, né, que a gente precisa considerar. Então, os anjos maus, eles eram santos, né, no dia da sua criação, eram puros, mas eles pecam contra Deus e perdem esse privilégio de servir, né, esse privilégio de honrar a Deus, de viver para a glória de Deus, né? A Bíblia vai chamá-los de espíritos maus, né, de demônios, né, de várias passagens, né, os próprios evangelhos ali que vai ter a narrativa sobre Jesus, a Bíblia vai citá-los, né, sobre anjos maus, anjos malignos, né? E eu acho que mais à frente a gente pode depois falar mais sobre essa questão da origem mesmo, né? Da queda, quando que isso surge, né? Quando que isso acontece. Mas eu acho que olhando aqui para os textos bíblicos, a gente já consegue identificar. Por exemplo, aqui a gente tem o texto de Mateus 9, 33, 11, 18, né? O texto de Marcos 7, que vão mostrar que de fato são espíritos malignos, né? Não são seres que a gente pode brincar, né? Enquanto a gente não deva colocá-los eles em um patamar elevado, né, como alguns fazem com os anjos bons, né, a gente também não deva ter medo, né, dos demônios, né? Tem gente que tem muito medo, né? Qualquer coisinha, se tiver alguém possesso, ele não importa a hora, ele vai ligar para alguém que ele entende que tem uma espiritualidade mais elevada, né? Mas a gente também não deve subestimá-los, né? Subestimá-los e brincar, né, com Satanás, porque acho que em outros programas a gente vai ver sobre as ações e ele realmente eles são perspicazes, né, nas suas ações malignas, né? Eles são malignos mesmo e eles estão aí para fazer o mal, né, para destruir, para causar danos, né? São seres pecaminosos, né, que induzem ao erro, né? Eu acho que, pegando então aquela fala inicial do pastor Alessio sobre os anjos bons, né, são seres espirituais dotados de personalidade, tudo isso se aplica aos anjos maus, né? A diferença é que os maus agora não estão a serviço... São os desígnios de Deus, a serviço de Deus, né? Eles não estão executando a vontade de Deus como os anjos bons estão, mas eles também são dotados de personalidade. Aquilo que foi falado a respeito do poder, né? Eles são poderosos, mas não são onipotentes. Então, o que é verdade sobre os anjos bons é verdade sobre os maus também. Eles são poderosos, mas não são... onipotentes, tem todo o poder, só Deus. Eles não têm vida em si mesmos, assim como os bons não têm, os maus também não têm. Também não tem. Tudo a vida é de Deus, né? Então, e interessante essa questão também, né? Nós nunca ouvimos falar sobre arrependimento angelical. Parece que é uma classe de seres que eles têm capacidade de tomar decisão, eles têm volição, mas parece que quando foi uma classe de seres que Deus criou, que quando tomam uma decisão, é uma decisão que eles vão seguir para a vida toda. Então, exatamente. Você tem uma terça parte de anjos desses milhões e milhões se rebelaram, mas nunca ouviu falar de um que se converteu, que tenha se convertido, que tenha se arrependido, né, da decisão que tomou. Tem. Humanos que caíram, você tem essa experiência de arrependimento, mas entre eles não existe esse tipo de experiência de arrependimento também, né? E pastor Eleito, eu fico pensando, né, quando a Bíblia fala dos seres humanos, nós pecamos, mas nós temos ainda a imagem
a semelhança de Deus, né? Com quanto ela é deformada pelo pecado, mas nós ainda temos, né? Agora, em relação aos anjos que se rebelaram, Jesus diz assim, ó, e ele nada tem de mim. É muito forte, né? Essa expressão, né? Não tem nada de mim. Então, se deste lado é amor pleno em essência, do lado de lá é ódio pleno em essência. Se o lado daqui é luz plena em essência, do lado de lá é trevas plena em essência. São dois polos extremamente antagônicos. Jesus fala assim, ele nada tem de mim. Como o pecado da apostasia, né? Se distancia para não voltar mais. Distancia para não voltar mais. Não tem mais o que fazer. É isso aí. Tanto é que ele já está julgado, já está só aguardando, mas ele já está julgado, porque ele não tem nada, absolutamente nada. Nós temos ainda, nós somos a imagem dele, nós ainda temos essa bondade. Por mais pecadores que sejamos, a nossa bondade está ali, o nosso amor está ali, a nossa compaixão, né? Está ali. Mas eles não têm nada disso, né? São malignos, né? Essencialmente, plenamente, no último grau de malignidade, né? Verdade. E vivem para praticar o mal, né? Ainda hoje, né? É isso aí. Inclusive, nesse sentido, né, caminhando aqui para o final do nosso programa, passa rápido o tempo, né? É verdade. Pastor Alessio, só dá uma pincelada aí para o pessoal que está em casa, assim, a principal atividade dos anjos maus. E aí já dá uma palavra final também para o pessoal que está nos ouvindo, para a gente já caminhar aqui para o encerramento desse nosso programa. Muito bem, queridos, olha, vou usar essa palavra diácono novamente, né, porque eu acho que encaixa bem, né? Se os anjos bons estão a serviço de Deus, os anjos maus, eles estão a serviço de Satanás. A Bíblia fala lá em Mateus 25:41, diz assim, ó, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. É um pronome possessivo aqui, é os anjos dele, que estão a serviço dele, que recebem ordem dele, que atentam para os desígnios de Satanás, né? Deixa bem claro aqui, né? Bom, apesar disso, como o pastor Elito disse muito bem, né? Apesar, da mesma forma que os anjos bons são poderosos, os anjos maus também são poderosos, mas nenhum e nem outros são todo-poderosos. Eles não são todo-poderosos. O único todo-poderoso é Deus. Eu acho que aqui, rapidamente, vale um adendo aqui, assim, para ficar claro, um esclarecimento, de que se estamos falando de seres criados, eles são poderosos, mas não são todo-poderosos, que eles têm vida, mas não têm vida em si mesmos. Bom, então nós não estamos falando de um poder maligno que se equipara a Deus. Não, esse poder é infinitamente menor. Minha irmã, meu irmão, o demônio, com quanto seja poderoso, pode ser poderoso, ele é poderoso, e se você fizer um grau de comparação com o ser humano, obviamente, ele está ali. Mas em relação a Deus, não. Ele é infinitamente menor, ele foi criado por Deus. Por isso o Evangelho diz, né? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não, Deus é infinitamente maior, minha irmã. Descansa o coração, meu irmão. Nós servimos um Deus poderosíssimo, todo-poderoso, tem todo o poder. Amém. E o que ele faz? Para ser assim bem mais direto aqui, né? Satanás, ele vai tentar todo dia, toda hora, me separar de Cristo, separar pastor Mateus de Cristo, separar pastor Eleilton de Cristo, separar sua vida, minha irmã, meu irmão de Cristo. Ele é incansável, Como diz alguém, ele não tira as férias, não tem férias, Satanás não tem férias. Ele vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando isso. Aí o Evangelho, ele diz que devemos estar atentos, devemos orar sempre para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que livra-nos do mal. Ele livra. Descansa o coração. Amém. Nós servimos um Deus infinitamente maior, infinitamente mais poderoso. Aquele que venceu Satanás em todas as batalhas. E como Paulo, ele declara assim, triunfantemente, de uma forma gloriosa lá em Romanos, né? Ele vai dizer assim, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos,
nem principados, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Que a gente mantenha o nosso coração firme nesta promessa. Fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã. Fiquemos firmes ao lado do nosso Senhor. Estando ao lado do nosso Senhor nesta batalha, nós estamos do lado daqueles que vencerão. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Você ora por nós, pastor Mateus, e por aqueles que estão nos acompanhando. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pela bênção do Senhor sobre nós e pelo seu cuidado, pelos livramentos que o Senhor tem concedido a nós, inclusive utilizando, Senhor, os seus anjos. E nós te louvamos também, Senhor, porque a salvação que o Senhor nos concedeu pela tua graça em Jesus Cristo é algo que ninguém pode tirar de nós. Nenhuma ação maligna, nenhuma ação do mal, Senhor, tem poder suficiente para arrancar a nossa vida das tuas mãos, Senhor. Por isso nós oramos, agradecidos a Ti, pedindo, Senhor, livra-nos do maligno. Não permita que Satanás e nem os seus anjos caídos exerçam influência, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, mas dê a Tua graça, Senhor. Eu oro em favor dos irmãos, das irmãs que estão aqui nos acompanhando neste momento, Senhor, e que de alguma forma estão enfrentando batalhas espirituais ferrenhas, Senhor. Pai, que eles entendam e dependam de Ti, que é maior. Tu és maior, Senhor, como o pastor Alessio destacou, maior é o Senhor que está em nós. Que nós possamos tomar posse desta verdade, Senhor, e viver por ela, Senhor, para a Tua glória, como dependentes de Ti, Senhor. Que o Senhor nos use, ó Deus eterno, para viver uma vida de santidade. E aonde houver as trevas, Senhor, onde houver possessões, onde houver espíritos malignos, que no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos usa, Senhor, para repreendê-los para a glória de Cristo. Amém. No nome do Teu Filho, Glória Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Obrigado, pastor Alessio. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final desse primeiro programa, dessa nova temporada sobre batalha espiritual. E hoje nós conversamos um pouco sobre a natureza dos anjos maus. Na próxima semana nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem e também sobre o chefe dos anjos maus. Então não perca esse próximo programa. Para a gente caminhar para o final, queria deixar 2 recados aqui com você, para você. Primeiro deles, está aparecendo um QR Code na tela aí do nosso programa, o QR Code do Amigos da Missão. Então, queria convidar você, desafiar você a fazer isso e a convidar outras pessoas a fazerem também, a acessar o site do Amigos da Missão, né, por meio do QR Code, ou então você pode entrar também no amigosdamissão.org e fazer a sua contribuição para a TV Viva Promessa, para que a gente continue gerando esse conteúdo semana após semana, esse conteúdo que chega até a sua casa e que tem abençoado você e a sua família. Então, seja também um amigo da missão. É o nosso convite para você. A segunda novidade que eu queria compartilhar com você é que já está disponível na Editora Promessa a nossa nova série de lições bíblicas, a lição Alegrai-vos, estudos baseados na carta aos Filipenses. É a série de lições bíblicas que nós vamos estudar no 2º trimestre desse ano, né, a partir do mês de abril. Então acesse também o editorapromessa.com.br e não deixe de adquirir o exemplar da nova série de lições bíblicas. É isso, Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.